Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso FitoCast, o podcast que conversa com quem realmente constrói o agro brasileiro. Aqui a gente vai falar de mercado, gestão, estratégia, futuro do agronegócio, sempre com quem vive isso na prática. Hoje temos um convidado especial, alguém que reúne as três coisas que eu mais admiro no agro. Conhecimento técnico, visão estratégica e experiência prática no campo e na governança do setor. Hoje a gente vai falar com o Rossato, o nosso amigo José Antônio Rossato Júnior, formado em Jaboticabal, contemporâneo meu lá dentro da Unesp, com mestrado e doutorado, pós-graduação na University of Alberta, no Canadá, além de um MBA executivo na Fundação Dom Cabral. Além da formação acadêmica, ele atua fortemente na governança do agronegócio, tendo sido presidente do Conselho da Coplana, participado dos conselhos da Sociecana e hoje é presidente na Câmara Setorial do Amendoim. Bem-vindo, Rossato, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse dia especial e a gente vai falar um pouquinho mais de tudo isso que a gente tem com você aqui. Antes de falarmos de mercado, do amendoim, de estratégia, conta um pouquinho da sua história, como começou a sua trajetória no agro brasileiro. Olá Chico, olá amigos do FitoCast. Chico, parabéns pela essa nova inovação, esse novo empreendimento aqui de trazer essa análise de setores e promover o nosso agro através do FitoCast. São oportunidades da gente nos comunicarmos melhor dentro do nosso próprio setor, assim como com certeza algumas pessoas serão aqui da nossa sociedade, talvez não diretamente ao agro, é uma oportunidade da gente conversar com essas pessoas também. Então, parabéns a você e toda a equipe por colocar de pé esse empreendimento. A minha história no agro é a história da família, basicamente aquela história de uma família com imigrantes italianos que vieram para cá em busca de perspectiva de vida, fugindo de fome, fugindo da miséria no continente europeu, e daqui surge do labor, do ofício, a oportunidade de estar próximo da terra, e aí vem meu avô, vem meu pai, venho eu, e sempre naquela dinâmica. Então, a minha história no agro começa dentro da minha própria família, com raízes dentro do agro, e depois trilhando na parte do estudo, desde o colégio agrícola, lá na Unesp, agronomia, a pós-graduação, sempre voltado para o estudo no agronegócio. E aí a oportunidade de contribuir em algumas organizações setoriais, organizações dentro do cooperativismo, mais recentemente no setor do amendoim, dentro da nossa Câmara Setorial. Enfim, aqui sempre uma oportunidade da gente poder aprender e ao mesmo tempo influenciar positivamente as nossas cadeias produtivas do agronegócio. Bom, Rossato, você é um especialista no agro, em governança, principalmente no amendoim, Então a gente falando um pouquinho disso tudo, antes de mais nada, é um setor cheio de desafios como o agro se encontra, O que ainda te motiva todos os dias? Dinamismo é fantástico, Primeiro o amor, depois esse dinamismo. Eu acredito que é uma dobradinha interessante aí para poder seguir em frente. Isso me motiva muito. O professor Roberto Rodrigues, que foi seu professor também, ele comenta que o sucesso de uma profissão ela se resume em 3 pilares. Primeiro é você fazer o que você ama, o que você gosta. Segundo, procurar ser o melhor naquilo que você faz. E o terceiro é o componente sorte. E como você enxerga hoje o cenário do agronegócio brasileiro? Tem a foto e o filme. A foto é um cenário bem delicado. É um cenário que nós temos diversas cadeias produtivas que têm os seus ciclos naturais de oferta, demanda, expectativa e faz com que o preço suba ou desça. O ponto é que nós temos num momento em que várias cadeias produtivas estão num momento de baixa de preços, um ciclo de baixa daquelas que são commodities, em especial, com o custo de produção da maioria delas sem ter cedido, e isso traz para nós uma margem que começa a ser colocada em xeque, uma margem operacional em xeque.
E dessa margem operacional, ela joga toda a responsabilidade para a produtividade. E aí nós estamos à mercê do clima. E dessa margem potencial espremida dentro da operação, vem o custo financeiro. E esse ele está massacrando diversos setores da nossa economia, e o agro é um deles, dentro das margens e do risco que a gente tem dentro da atividade. Então, a foto é complicada pelo custo financeiro e que depois te dá um resultado que está difícil de deixar ele no azul. Essa é a foto. Agora, o filme é espetacular. O filme é de um país que sai de importador de alimentos na década de 70, importador de combustível com uma dependência muito grande dos países produtores de petróleo, e começa através do etanol como um programa de segurança energética nacional, e através do agronegócio puxado muito por Ásia, sai de 20 bi de exportações em 2020 e chega a 2025 com 169 bilhões de dólares. Trouxe balança comercial, gerou emprego, gerou renda, 25% do PIB, 49% dos empregos, 49% da exportação, 30% dos empregos no país. É um setor que merece olhar e ver que o nosso país tem algumas vocações. Uma delas é o agronegócio. Talvez mineração, óleo e gás, agora as terras raras, sejam outra aptidão que o nosso país tenha. Mas o agronegócio é uma vocação que o nosso país tem. Falar do Brasil, né, um país continental, cheio de vocações, e falar do agro, que é 20% praticamente, né, 25% do PIB nacional, é uma coisa espetacular mesmo. Agora você falou duas coisas que me chamou a atenção, eu vou até desconsiderar nosso passo a passo aqui, que até fico incomodado um pouco com esse passo a passo que a gente tem que ter aqui, né? Primeiro, você falou do endividamento, dos juros, né, dentro do nosso do agro. E como que você vê, então, essa dicotomia que você acabou falando, né? Você tem um Brasil continental com produtores dentro da porteira fazendo mais produtividade cada vez mais, você deu todos os índices aqui agora, mas do outro lado, você também vê esse ajuste de margem, ou o produtor trabalhando no prejuízo, né, trabalhando tudo isso. Essa dicotomia, como a gente explica isso, né, para o pessoal de fora do Brasil que está olhando e não entende isso, que está vindo para cá, investir no Brasil, investir no agro, e fala assim, não, pera, né? Vocês são os maiores exportadores, e agora você está falando que está com a margem curta, que não está tendo prejuízo. Como que você vê isso? Como a gente explica isso melhor, né, pro investidor de fora, pro pessoal que está fora do agro e está querendo entrar no agro? Chico, pergunta complexa e resposta não muito simples de ser dada. O agro, assim como qualquer setor, tem diferentes perfis de eficácia nos negócios, produtividade, relação que você tem de dívida, o quanto que você está tomado, o quanto que você tem de capital próprio, a saúde do teu endividamento, né? Qual que é a tua estrutura de dívida. Vamos para os extremos. Extremo é quem tem pouco ativo e depende de área arrendada e aumentou as suas áreas no boom da pandemia, com valoração de terra / valoração de arrendamentos, investimentos em máquinas, e trouxe um nível de endividamento, de estrutura delicado. Você coloca toda a responsabilidade em cima da produtividade e do preço para poder rentabilizar o negócio. Aí vamos para o outro lado. Algum produtor que tem uma base de patrimônio e uma estrutura de dívida menos exposta a arrendamentos, nós podemos falar até em remuneração da terra, ok,
mas a gente também pode falar sobre, do ponto de vista de custo de oportunidade, mas a gente pode falar também sobre, tem momentos que você negligencia esse custo aqui, vamos seguir em frente porque o caixa é o rei. Então nós vamos para um outro lado, que é o extremo em que eu tenho produtores, grupos, com uma estrutura de dívida mais bem balanceada e muito mais área própria do que área arrendada, baixo nível de endividamento em investimentos feitos durante momentos de alta, ou seja, você não expandiu a sua estrutura, você não expandiu a sua frota. E tem um outro componente importante aqui, que é a escala. Porque a escala ela dilui custo fixo. E pode, dentro dessa tua pergunta, olha, mas se está tão difícil, por que vocês estão crescendo em soja outra vez? Por que vocês estão quase batendo 200 milhões de toneladas de soja? Nessas 190, 180 e quase 190 milhões de toneladas que a gente está previsto colher de soja, quem que está construindo essa produção? E aqui a gente vai ver perfis diferentes. E existe uma frase que a terra troca de mão. Ela não deixa de ser produzida. Então tem uma mudança fundiária acontecendo, algumas até públicas, quando a gente vê grandes grupos aumentando a sua área própria, adquirindo terras, próprias empresas que surgiram nesse meio tempo, convertendo propriedades, fazendas improdutivas e deixando elas produtivas como negócio, né? Empresas na bolsa mesmo que fazem isso, e você começa a ter uma dinâmica diferente dentro desse setor que é o nosso agro. É o que você um pouquinho, né, do resumo, o produtor tem que parar de ver só produtividade e começar a ver margem, né? Então a margem é em cima dos custos, em cima do investimento que ele fez lá atrás, em cima do que sobra realmente, né? A margem é isso, né? É o que sobra no final. Então sim, tem que ser produtivo, você tem que ter uma grande produtividade, mas também a gente tem que equalizar isso, né? Então equalizar isso é falar um pouquinho mais de gestão, né? Então, né, eu queria perguntar para você, quais são as principais tendências do agro para os próximos anos? Aí? O que você imagina do agro aí? Você comentou um pouquinho sobre isso, né? Melhorar um pouquinho. E o que diferencia um produtor de sucesso hoje, né? Você também acabou falando bastante sobre isso, né? Aquele que investiu na hora certa, que não se colocou, mas se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E qual seria a melhor maneira de fazer a gestão dentro da fazenda? Depois disso, para você finalizar essa parte da gestão com a gente. Joia, Chico, como tendências do agro, a tendência de crescimento, né? A gente vê os números e a população mundial continua crescendo. Hoje 8,3, 8,4 bilhões de pessoas no mundo, podemos chegar em 2050 a 9,3, 9,5, ou seja, tem 1 bilhão de pessoas que nós vamos introduzir dentro do planeta de hoje até 2050. Em 24 anos o mundo cresce no mínimo mais 1 bilhão de pessoas. É até curioso, né? Quando o mundo tinha 1 bilhão de pessoas, para chegar até o segundo bi nós demoramos quase 130 anos. Joia, então se tem mais pessoas, e essas pessoas vão vir de onde? Ásia e África. 90% desse crescimento de hoje até 2050 ou são países do continente africano ou do eixo Ásia. Fora as pessoas que hoje vivem na miséria. Nós temos 1 bilhão, quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. E temos 1 bilhão de pessoas obesas. Esse 1 bilhão de pessoas que passam fome, se houver uma melhor distribuição de renda, vão também buscar na pirâmide de Maslow o básico que toda pessoa, todo ser humano quer, que é comida. Como é que eu me mantenho com o mínimo de recurso energético diário? É comida. Quem cresce no mundo? E aí existe um estudo da FAO, que é o braço da ONU, e que depois foi chancelado pelo próprio USDA nos Estados Unidos, que é o Ministério da Agricultura. O Brasil é o único país que cresce 41%, ou potencial de crescimento de 41% para que suplante esse crescimento da população. Você tem China com 15%, você tem Estados Unidos com 9%, Canadá com 8%, Comunidade Europeia com 12%. Não existe nenhum país
como o Brasil, como potencial de crescimento no provimento de alimentos para que o mundo não passe fome. Então, não somos nós que estamos dizendo isso. É o mundo, é a FAO, que é o braço para alimentação e agricultura do mundo, que está dizendo: o Brasil, precisamos de você, precisamos de alimento, porque a população vai aumentar. E ela aumenta, essa população, muito mais pela longevidade do que pela natalidade, como média global. Nós estamos vivendo mais, o que é muito positivo. Esse viver mais traz, numa taxa de natalidade mesmo menor ao longo do tempo, uma população que aumenta. Então, assim, tendências para o agronegócio brasileiro vão precisar cada vez mais de nós. Puxa, que bom! Vamos ter muita oportunidade. Excelente. Isso sem falar sem segurança energética, que é outro ponto que talvez está sendo postergado pela questão de lideranças globais puxando um pouco mais o óleo. E hoje os combustíveis sustentáveis eles estão sendo mais adição na matriz energética do que substituição, porque o mundo continua demandando energia. E se a gente olhar inteligência artificial, os hubs que nós vamos ter necessários para armazenar tamanha quantidade de dados, energia vai ser necessária. E dentro dessa energia, o petróleo não consegue dar conta e vai continuar sendo necessário mais combustíveis fósseis, mais energia fóssil e os sustentáveis vindo como um aditivo e não como um substitutivo num primeiro momento. Outra pergunta é: qual que é o papel da gestão dentro da fazenda? Fundamental. Entra dentro dos cones da Anhanguera, do pedágio, porque a oportunidade está lançada. Joia, quem está preparado para essa oportunidade? Vamos olhar do ponto de vista de governo, deixando ele de lado, mas só citando que tem uma responsabilidade nossa de estratégia de país, e tem uma necessidade como produtores de como é que nós estamos encarando essa oportunidade. Nós estamos evoluindo na produtividade, da mesma forma que a gente está evoluindo na gestão, na governança, enfim. Aí vem uma lição dentro de casa, e aqui acredito que a gente, como agrônomos, a nossa base de administração e de economia rural, nossa, foi bem pequena, hein, Chico? Eu também concordo com você, né? Acho que o produtor é muito bom dentro da porteira, batendo recordes e recordes de produtividade, e na parte da gestão a gente sempre peca um pouquinho, né? E é o ponto principal que a gente tem que tocar, né? Como que você está vendo a cultura do amendoim hoje? Como que ela está passando por isso? E assim como aconteceu com a soja, né, que a gente teve preços, né, de 180, quase R$200 e teve essa inversão de preço, a gente está passando pelo mesmo momento assim com a cadeia do amendoim. Como que está o amendoim hoje? Chico, falar do amendoim é necessário conhecer a história dele, e é uma história que passa por crise. O amendoim ele foi vedete no Brasil até a entrada da soja de forma mais incisiva na década de 70. Até então, o óleo de amendoim era o óleo utilizado pelas donas de casa. O Brasil tinha na sua base de alimentos o óleo de amendoim como um ingrediente nas cozinhas e nos lares brasileiros. Entra a soja, mecanização, produtividade, Embrapa pavimentando o cerrado brasileiro com cultivares adaptadas, calagem, pronto, o cerrado se transformou no nosso eixo de crescimento desde então. Barateou o óleo de soja, foi para a gôndola do supermercado e o óleo de amendoim ficou fora da precificação. Como o campo não conseguia aumentar a produtividade, você esmagou margem, pouca mecanização, o produtor saiu do negócio. Então ele ficou na década de 80 até meados de 90 no divã. O que serei? Uma crise. Foi então que o Brasil foi buscar na Argentina e nos Estados Unidos um modelo de mecanização da colheita, que até então era semi-mecanizado, todo o arranquio, inversão, ele era feito de forma manual, você passava uma chapinha
só para facilitar o arranquio, mas o arranquio era todo manual, e depois vinham as máquinas batendo, e o ensaque lá em cima de forma manual também. A hora que você vem para uma mecanização total, a hora que você vem para variedades com um teor oleico maior, que proporcionou tempo de prateleira para esse amendoim, e que era o que a indústria de amendoim, indústria de alimentos no mundo buscava, o amendoim começa a abrir uma outra perspectiva, que era não o óleo apenas, mas o amendoim como ingrediente para alimentos, para chocolates, para snacks, para confeitos. E aí abriu-se uma porta de grande oportunidade para exportação. Ele deixou de ser uma leguminosa, passou a ser uma castanha. Ele passou a ser, exatamente, ele passou a ser, muitos até colocam o amendoim como um nut, apesar de ser uma leguminosa. Ele passou a concorrer com castanha do Pará, pistacho, macadâmia, castanhas nobres e muito mais caras que o próprio amendoim. E a indústria global de alimentos começou a ver no amendoim um blend para trazer um menor custo do seu próprio produto, do seu próprio alimento. Isso abriu oportunidade para o Brasil, que começou a trazer para as áreas de rotação de cana e pasto na Alta Paulista e a Alta Mogiana, oportunidades para o amendoim se encaixar. E as empresas começaram também a se estruturar. A secagem artificial passou a ser uma outra oportunidade. Então você secava o amendoim no campo sob luz solar por 2, 3 dias e depois complementava essa secagem de forma artificial nas cerealistas, nos buying points, nas cooperativas, e trouxe uma oportunidade de você dar celeridade na colheita. Abriu a oportunidade para o amendoim. Nós saímos, Chico, de 2015, isso nós estamos falando na virada do milênio. 2001 o Brasil fez a primeira exportação, 2000 o Brasil fez a primeira exportação de amendoim como runner para alimentos no nosso país. 2015 para cá, 2015 a gente atingiu 3 dígitos de exportação de grãos, 101 mil toneladas de amendoim. Nós fechamos 2025 com 311 mil toneladas. Nós multiplicamos por 3. Recorde de exportação de grão de amendoim no Brasil em 2025. O óleo seguiu a mesma linha. A gente sai lá em 2015 de 40, 50 mil toneladas e chegamos a 154 mil toneladas de óleo de amendoim exportado em 2025. Foi o segundo melhor ano para o óleo. Primeiro para o grão, segundo para o óleo. Ou seja, é uma curva de ascensão bem interessante que o amendoim brasileiro tem tido e permeado em diversos mercados no exterior. O preço do amendoim, grão, não óleo, despencou. E por que isso despencou dessa maneira se ele não é colado no preço da commodity, no preço da soja? Legal, pergunta bem profunda. O primeiro, amendoim não é commodity, então a gente já tentou fazer algumas correlações com soja, não fomos felizes nessa correlação. Ele acaba não acompanhando. E na própria pandemia a gente viu isso, né? Soja foi a 200 e o amendoim colapsou, ficando no campo. Então, ele não segue soja, não é commodity, então você tem que ter uma proximidade muito grande com seus clientes. Porque a partir do momento que você travou o preço lá com o seu cliente, você consegue cascatear, tem o teu custo, e você consegue chegar no preço que você consegue oferecer para o seu produtor. E essa pode servir como base para um barter também. Então não dá correlação. O que você tem que fazer? Gestão de risco e travar as pontas para poder ter a margem aqui defendida. Tá? O óleo de palma acaba sendo o formador para o preço de óleos vegetais como um todo. Então segue o óleo de palma e vem cascateando para os demais óleos, e o do amendoim entra nesse bojo. 2025 foi marcado pela entrada da China de forma muito abrupta no nosso mercado. 2022 o Brasil abriu o mercado chinês para exportação de grãos. Até então o Brasil era habilitado para exportação de óleo, mas não pelos grãos. A Câmara Setorial, capitaneada pelo Viseu na época, conseguiu abrir esse mercado, e que ele ficou ali em diapausa, quieto. Poxa, mas quando que a China vai vir aqui? 2025 deu o encontro entre preço, qualidade. Opa, o chinês veio como uma oportunidade. E que bom que ele veio.
A China levou quase um pouco mais de 60 mil toneladas de amendoim. Foi o segundo maior cliente. Até então ficava lá na rabeirinha. Quase 20% do nosso negócio. Exato, exato. Com essa visão, você acha que ainda existe espaço para a expansão da cultura no Brasil? Porque São Paulo sempre foi o maior produtor, chegou a ter uma demanda de quase 100%, veio para 90%, tá? Veio para 80% e deve estar beirando 70% aí, né? de produção de amendoim do Brasil. Excelente pergunta. Do ponto de vista de oportunidade, 198 milhões de hectares de pasto. Metade disso, quase 100 milhões de hectares, é de pasto degradado. Potencial de ser convertido para grãos, para amendoim, para cana, para frutas. Área de cana-de-açúcar no Brasil, quase 10 milhões de hectares. Todo ano, 12, 15% reformado. 1.200.000, 1.500.000 hectares. A gente tem no Brasil hoje 320 mil hectares de amendoim. A gente não está plantando nem 20% da área de reforma atual de cana. Aí você junta mais pasto e junta também como um potencial concorrente para os grãos de verão, além de áreas com nematóide e um pouco mais restritivas em fertilidade no cerrado, e que a soja, nos patamares de preços históricos e nos níveis de produtividade que você consegue extrair de soja nessas áreas, não fecha a conta. Já o amendoim fecha. Então, assim, a oportunidade existe? Muito. Vamos olhar lá fora. Quem pode crescer dos principais exportadores? China. Se for crescer o amendoim, vai ter que crescer em cima de outras plantas. Índia. Se for crescer o amendoim, vai crescer em cima de arroz, trigo, cana, milho. Você não tem área de expansão. Argentina. As fronteiras que tentaram não viabilizaram. Então ela tem que crescer em cima do quê? Soja, milho. Estados Unidos. Se for crescer o amendoim, tira do algodão. Então quem cresce? E é por isso que a gente senta nos principais fóruns globais de amendoim, junto com essa turma de ponta. Na hora que você olha lá, mas o que o Brasil está fazendo no meio desses gigantes que exportam muito mais que nós? O Brasil tem potencial, atende bem a Rússia, diminuiu um pouquinho, mas está atendendo. Tem os problemas, né, para atender o mercado europeu, que tem muito problema ainda, né, apesar do Mercosul, aí, da União Europeia ter feito o acordo, ainda a gente não vê nada refletindo na ponta, mas, de novo, né, o que manda é a margem no final, né? Exato. Se vai crescer ou não vai crescer, é o que sobra que vai determinar. Potencial a gente tem. Então, isso é bem legal. Então, assim, a agricultura é uma atividade que ela tem se tornado cada vez de mais alto risco, e nos países desenvolvidos que foram fazendo essa transição de setor primário para manufatura, para industrialização, o país foi entendendo o seu agro como segurança alimentar e foi dando a ele um arcabouço de proteção via subsídio, via seguro, e que nós, no Brasil, a gente foi crescendo sem um amparo integral de Plano Safra, que ficou aquém do crescimento que o Brasil teve no agro. Então, Plano Safra não consegue acompanhar, e você não tem um arcabouço de segurança para ser produtor. E eu vou falar aqui, no mínimo, de um seguro. Porque se eu tiver uma intempérie climática, quem vem aqui me ajudar? Eu vou ter que rolar a dívida. Então nós estamos numa atividade que o Plano Safra não subsidia a taxa de juros. E aí eu tenho que ir para o mercado. A hora que eu vou para o mercado, é a fotografia do momento. E eu também não tenho um seguro contra a intempérie climática. Você não acha que um pouquinho dessa culpa vem da própria cultura do produtor mesmo? Até que
que foi para a cidade, ali na época do nosso pai, né, que meu pai também nasceu na fazenda, mudou para a cidade, e a história é a mesma, né? Alguns saíram para estudar, outros não, mas sempre que eles tiveram essa migração, né, a primeira vez ali a geração do nosso pai saiu da cidade e saiu do campo e foi para a cidade, quando ele chegou na cidade, ele não se vitimizava muito. Eu vim da roça, eu tenho a vida sofrida, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e sempre se vitimizou, e aí tivemos aí até um monte de sátiras, de novos personagens, né, até folclóricos, né, que foram criados até por causa dessa migração do Mazzaropi mesmo, né, do Jaquitatu. E aí o pessoal olhou muito isso, essa cultura, e o pessoal falou, pô, esses caras, né, não sabem o que estão fazendo, né? Eles estão ali, trazia isso mais como um personagem do que aquele cara que se valorizava. E agora está no momento da gente olhar para trás, falou, teve isso, a gente migrou, só que agora nós somos gestores, né? Agora nós somos responsáveis pelo crescimento, temos 30% do PIB, né? 25% do PIB, cresce, né? Hoje, se você olhar o PIB hoje, cresceu 2 e pouquinho, sendo que o agro cresceu 10, né? Quase 10. Então, quer dizer, é o que impulsiona o crescimento do PIB brasileiro, é o agro, e a quantidade, mais 1/3 dos colaboradores, dos funcionários, né, dos empregos que existem, é feito pelo agro. E ninguém conhece a cadeia, ninguém conhece o agronegócio, né? Todo mundo acha que o agro é só aquela partinha lá, né, da produção dentro da porteira, e aí a gente fala um pouco mais sobre tudo isso, né? E quando você fala de Faria Lima, né, o que me lembra mais é a Faria Lima nossa aqui, né, que acho que é essa que vale, né, que rasga o estado de São Paulo aqui do centro, que vai parar em Minas, vai para o Mato Grosso do Sul, que liga todo o resto do estado. Essa para mim, é a Faria Lima que faz o agro, que faz acontecer, porque a Faria Lima lá de São Paulo, né, muita gente, é necessário, a gente precisa disso, mas aí o gestor do agro tem que aprender a se vender, né, para que aquela Faria Lima comece a ver o produtor de uma forma diferente, para a gente poder criar, né, você falou um pouco do subsídio, né, que eu não tinha pensado, que é uma forma fenomenal de se pensar, se tivesse subsídio, será que a gente teria evoluído a nossa produção, a nossa produtividade do jeito que a gente evoluiu realmente, né? A gente só evoluiu, acho que devido a essa falta de subsídio. Só que agora a gente tem que mudar a nossa cultura para mostrar para o resto do mercado que existem outras maneiras de investir no agro, que são via mercado de capital, né? Para você não ter um subsídio, o resto da população tem que entender o que é o agro, né? E entendendo o que é o agro, que são pessoas que não só ficam de sol a sol, né, dentro da operação, mas que fazem o negócio acontecer, que tenham resultado, que estão dispostos, né, a trabalhar arduamente e fazer o negócio acontecer, para comprar uma LCA, para comprar um Fiagro, para comprar, né, para todo mundo ir lá investir, que acho que a nossa subvenção vai vir muito dessa parte, né, do resto da população. O resto da população tem que olhar para nós, tem que olhar para o agro, acreditar que a gente realmente é bom nisso, e é mesmo, olha tudo, e investir dentro das nossas operações. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? E continuando, né, a gente falou de gestão, né, do espaço, e ainda existe espaço para evoluir, falando disso tudo. Somos eternos aprendizes. Tem muito espaço para evoluir, Chico. Acho que a comunicação que a gente estava falando, né, tá aí um ponto central para a gente evoluir. E, de novo, o modelo de agricultura da década de 70, Brasil importador de alimentos, para hoje, é parte dessa trajetória a ser contada. A
algumas ilhas de projetos, de programas, melhor dizendo, que começam a surgir de olho no material escolar. Menos de 3% do que tem hoje no material escolar com relação ao agro tem base científica. Menos de 3%, dá 2,6%. O restante é da cabeça do autor do livro. Eu faço um livro e coloco o que eu acho, a minha opinião. E esse livro vai parar nas escolas. Se eu for contra o agronegócio, a minha opinião está ali. E cadê a base científica? Um outro programa, esse tradicionalíssimo, é o Programa Educacional Agronegócio na Escola, capitaneado pela professora Mônica Bergamaschi, que foi nossa docente também, criado pelo professor Roberto Rodrigues, a BAG-RP. Esse programa capacita professores de escolas públicas e particulares para levarem o agronegócio dentro da sala de aula. E dá a oportunidade também de jornalistas e estudantes de jornalismo conhecerem o que é o nosso setor, com visitas a empresas, visitas ao campo, para redigirem matérias sobre o nosso setor, como estudantes e como profissionais. É longo prazo, mas a gente começa a ver alguns programas que começam a nos auxiliar, como setor agronegócio, a nos comunicarmos melhor com a sociedade. Então tem oportunidade de avançar? Tem. Primeiro, na comunicação. Estamos fazendo algo? Estamos. É suficiente? De jeito nenhum. Então tem um aprendizado enorme para o nosso setor e oportunidade de evoluir na comunicação, oportunidade de evoluir na gestão, oportunidade de evoluir na governança. Nós não falamos nem em empresas familiares. Falar de agricultura é falar de empresa familiar. E falar de empresa familiar é trazer dentro de propriedade e gestão o componente família. E aí como separar bem esses 3 círculos do dono, acionista, do negócio, gestão e da família com a preservação do legado. É um outro desafio, é um outro bicho. E como é que a gente está estruturando isso? Não, falar de sucessão é proibitivo. Temos que sentar no divã, vamos conversar de sucessão, vamos conversar de governança, vamos conversar de gestão. E dentro da porteira, acredito que a gente evoluiu muito. O produtor hoje ele é um cara que ele quer a tecnologia. Se ele olhar a oportunidade, ele investe. E aí nós temos que melhorar as políticas públicas, principalmente aquelas que nós conversamos, um seguro, e a parte de infraestrutura para poder deixar a gente se desenvolver. A gente falou disso tudo. Se você fosse citar um diferencial competitivo do agro brasileiro e do produtor de amendoim, né, olhando no setor de amendoim, quais seriam? Um diferencial nosso? Eu acredito que nós temos uma inércia de produzir. Isso é bom, e isso às vezes não é tão bom, mas a gente sabe fazer isso e é isso que a gente faz e vamos em frente. O que é bom do ponto de vista de resiliência, mas nos deixa sob uma pressão de risco muito grande, porque é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você produz, melhora a sua produtividade, gera excedente, ofertas superiores, o preço cai. Aí você tem que ser mais produtivo para ser eficiente, atingir eficácia e gerar um resultado não via preço, mas via produtividade. Então você fica o tempo todo correndo atrás. Porque se você for mais produtivo, você gera produção maior, que gera um preço menor. Então, o nosso diferencial competitivo é a produção, é a produtividade. Eu acredito que sim, Mas não que isso seja... Chico. Dá até para lembrar aqui do professor Roberto Rodrigues de novo. O Brasil, na visão dele, ele tem 3 pontos aqui essenciais. O componente terra, clima, condição edafoclimática. O componente tecnologia de agricultura, agropecuária tropical. Nos trópicos, não tem nenhum outro país no mundo que tem o nível de tecnologia que o Brasil tem. E gente. 2 safras, 3 safras. Poxa, estamos agora com lúpulo, desenvolvendo lúpulo, cacau. Nós deveremos... Aveia, trigo. Em 5 anos, provavelmente, nós vamos deixar de importar trigo. Cadeia produtiva a cadeia produtiva, o Brasil deu saltos de produtividade. O que é isso? Essa tríade
aos olhos do professor Roberto Rodrigues, e que acredito que a gente concorda aqui com ele muito, né? Nisso em 100% dos outros pontos que ele traz, né? Condição edafoclimática, terra disponível e gente, produtor, pessoas para auxiliar o agro. O que você acha que não pode faltar para a gente ter sucesso no agro? Você vê uma coisa só, diferencial. Você já falou e agora... Tem que ter resultado. Tem que ter resultado. Tem que ter resultado. Sucesso é isso. Sucesso é ter um resultado. Se você não tiver o resultado, você não teve sucesso. Como é que chega nesse resultado? Epa, vamos longe. É um dos componentes. Eu acho que coragem, viu? É um dos componentes. Opa! Inovar, ter gestão, ter uma boa estrutura de dívida. Uma frase que o meu pai usa muito: dar o passo conforme a perna aguenta, né? Não fazer loucura. É na alta que a gente começa a perder a cabeça e fazer umas estripulia que depois na baixa a conta chega. O produtor ele vai ter problema na baixa, mas ele criou esse problema durante a alta. É lá que ele criou os excessos. Então é um conjunto, né, Chico? Falar do agro não dá para ir num ponto central, mas o ponto central é o resultado. Tem que ter resultado. Como é que chega lá? É essa lista aí de deveres que a gente tem dentro da nossa porteira. Então, para a gente encerrar, né? Obrigado. Mas já? Pra gente, o pessoal tá aqui olhando no relógio e fala, pô... Eu queria que você deixasse aqui um recado, uma mensagem para o produtor brasileiro aí que está nos ouvindo, né? Eu queria a mensagem que você achasse mais interessante, qual seria? Chico, o mundo ele continua crescendo em população, o mundo vai demandar ainda mais energia, vai demandar ainda mais alimentos. E não existe nenhum outro lugar no mundo com 12% de água doce disponível, com estrutura de área de terra disponível, com tecnologia que o Brasil tem para poder crescer em provimento de energias renováveis e limpas e alimento. Vamos seguir em frente. Isso. É a vocação do nosso país. É nos juntarmos, fortalecer o nosso setor, passar por esses momentos de crise que a gente está vivenciando e olhar para o filme, porque o filme é um filme para ser contado como um legado de nação dentro de uma vocação que o nosso país tem e de uma paz mundial aos olhos do nosso professor Roberto Rodrigues de novo. Bom, então é isso. Eu gostaria muito de agradecer, né, a conversa com você, né, todo esse conhecimento que foi passado para a gente, impressionante. Você de novo deu uma aula, né, e foi muito legal estar aqui. Para mim ficou claro que o futuro do agro passa sempre pela trilogia, por 3 coisas importantes que a gente discutiu aqui, né? Gestão, estratégia e visão do mercado, e a visão do futuro, sempre olhando o filme, né, de longa-metragem que a gente está tendo aí, né, e sempre melhorando os nossos resultados. Então, obrigado pela conversa, por compartilhar todo o seu conhecimento e que a gente continue assim, né, perseverando cada vez mais, né? Bom, e para quem está nos ouvindo até agora, né, não esqueça de seguir o nosso Fitocast e compartilhar esse episódio com quem vive o agro. Obrigado a todos aí, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado, Chico. Valeu, chefão. Muito bom.